Olá a todos vocês. Bom, gente, hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre distinção silábica. Mas uma questão que eu quero deixar aqui de suma importância é o seguinte: o hebraico ele contém muitas regras, mas para o objetivo do curso, qual é o objetivo? O objetivo é que você consiga ler o texto da Bíblia hebraica, o texto da Bíblia hebraica, traduzir, mas também ter o reconhecimento das questões gramaticais, ou seja, o que é um verbo, o que é uma preposição, o que é uma conjunção, o que é um advérbio, um substantivo, o que é um artigo. Então é de suma importância aprender algumas regras gramaticais. Vamos fazer a distinção silábica, depois eu entro num outro detalhezinho com vocês. Então, o que vocês estão aprendendo aqui hoje? Transliterar para saber como pronunciar de forma correta. Agora, dentro da distinção silábica, o que constitui as sílabas em hebraico? A quantidade de vogais cheias. Quantas vogais cheias eu tenho nesse vocábulo aqui? Observe, pegue a sua tabelinha, conte e visualize. Quantas vogais cheias há neste vocábulo? Olha, professor, pelo que eu estou observando, esse sinal ele está fazendo parte das vogais breves na tabela de vogais cheias. É uma vogal cheia. Esse sinal, professor, eu vou ter esse aqui como a vogal longa por posição, também está na tabela das vogais cheias. E esse sinal, professor, é o mesmo que esse. Então, ok. Então, nós temos três, professor. E esse aqui, como o senhor falou que se trata de uma vogal, esse aqui é uma vogal que está na classificação de vogais breves, mas faz parte da tabela das vogais cheias. Professor, aí não contém nenhuma meia vogal, professor. Então, se o que constitui as sílabas, professor, é a quantidade de vogais cheias, então, nós só visualizando os sinais maçoréticos, nós temos aí 4 sílabas. Sim, senhor. Aqui você tem 4 sílabas. E onde se faz a constituição de sílaba? Onde se faz consoante, vogal, constitui sílaba. Consoante, vogal, constitui sílaba. Tá, professor, e mais naquele caso que o senhor falou, professor, da palavra, deixa eu pegar aqui, dessa palavra aqui, professor, ó, aqui, professor, se a regra, professor, é consoante vogal constitui sílaba, lógico, não é consoante meia vogal não constitui sílaba, professor, ok, mas aqui, ó, consoante vogal constitui a sílaba aqui, professor, é isso que o senhor está falando? Consoante vogal constitui sílaba, porém, você tem que observar a sílaba que virá à frente. Se a consoante que for iniciar a próxima sílaba, caso você faça a distinção de consoante e vogal constitui sílaba, preste atenção na consoante que vem logo após a primeira sílaba que você definiu. Contém algum sinal maçorético, algum sinal diacrítico? Não, professor. Ok, então nesse caso, a sua exceção de você terminar a sílaba aqui. Então, professor, aí essa aqui está consoante, vogal constitui sílaba, mas olhe novamente, você vai iniciar uma nova palavra aqui? Tem algum sinal maçorético aqui? Não, professor, não tem. Então aqui encerra a sílaba, ok? Vamos ver este caso aqui? Vamos lá. Consoante, vogal constitui sílaba. Vamos fazer aqui. O que eu tenho aqui? Ah, professor, aí o senhor tem uma outra consoante com vogal. Opa! Então eu faço a distinção silábica aqui de novo. Por quê? Porque na frente eu tenho uma outra consoante, uma outra vogal. O que eu faço? Constituo sílaba aqui também. E aqui, professor, tem consoante e vogal. O senhor vai fazer aí, se eu fizer isso, o que está acontecendo? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Estou dizendo que agora tem 5 sílabas. E essa consoante tem alguma vogal? Não, não tem não, professor. Então, como que fica? Essa última sílaba ficará apenas assim. Ok? Então, nós temos quantas sílabas? 1, 2, 3, 4 sílabas em hebraico. Agora, o que acontece, senhores? Existe em hebraico, que isso é um pouco mais complexo. Não são todas as pessoas que dominam isso em hebraico na distinção silábica. Entre as distinções silábicas em hebraico, existe chamado, em hebraico, chamado de sílaba aberta átona, sílaba aberta tônica. Aí existe a sílaba fechada átona. Existe também chamado, átona. Existe também a sílaba fechada tônica. Existe isso aqui ainda em hebraico. E é justamente nessa regrinha, quando você descobre se esse sinal tem um som de A ou de O.
Veja bem, gente. Saber distinguir sílaba aberta átona, sílaba aberta tônica, sílaba fechada átona, sílaba fechada tônica, não é algo tão simples assim não, tá? Eu vou colocar aqui, mas isso aqui vai ser uma questão de muito treinamento para aqueles. Veja bem, senhores. Essa regrinha de sílaba aberta átona, sílaba fechada tônica, sílaba aberta átona, sílaba aberta tônica, sílaba fechada átona, sílaba fechada tônica. Isso aqui não deve ser uma preocupação para você que quer apenas saber ler, traduzir e é uma análise gramatical. Professor, mas para ler, se eu não souber dessa distinção, eu posso ler errado. Aqui pode ser um A ou pode ser um O, justamente. Mas esteticamente, você bater um olho é difícil. A não ser quando a pessoa encontrou alguém que já tem algum áudio de toda a Bíblia hebraica, já fez essa análise, aí é uma outra história, tá? Mas por que não deve se preocupar muito com essa regra? Por quê? Porque hoje os gramáticos já identificaram quais são os vocábulos que utilizam esse sinal com o som de O. Então você não precisa mais esquentar a cabeça, tá? Mas é só uma explicação aqui, tá? Dessa regrinha para pessoas que tenham curiosidade de saber. Bom, então vamos voltar aqui, senhores. Então nós temos sílaba aberta. Vamos colocar uma regra aqui. Qual que é a regra da sílaba? Os gramáticos dizem que para que exista uma sílaba aberta, primeiro sílaba aberta, tá? Sílaba aberta, e vou colocar agora aqui sílaba fechada. A sílaba aberta diz que ela tem que terminar com uma vogal, tá? E a sílaba fechada diz que tem que terminar com uma consoante. Ó, então, sílaba aberta tem que terminar com vogal e sílaba fechada tem que terminar com consoante. Vamos ver aqui, ó. Lembra que a regra do hebraico é consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, ok? Não se esqueça dessa regrinha, tá? Lógico, tem a sua exceção pela conjunção, que às vezes a conjunção é inserida. Exemplo, o shuriki é uma preposição inserida, né? Prefixada diante das consoantes labiais, tá? Só uma questão para vocês não esquecerem. Veja bem, a sílaba aberta termina com vogal. Vamos aqui, ó. Consoante, vogal. Olha só o nome, consoante, vogal. Terminou com o quê? Com vogal. Então aqui eu tenho uma sílaba, aqui ó, aberta. Por quê? Porque a primeira sílaba terminou com vogal. Beleza. Pera aí, professor, terminou com vogal ou terminou com consoante? Se você olhar esteticamente aqui, você está dizendo que está terminando com o quê? Com uma vogal. Mas olha um detalhe aqui, ó. Ou seja, virtualmente, ó. Isso aqui está sendo reduplicado. Ah, professor, é que o senhor apagou na transição. Mas vamos lá, professor. Vamos colocar de novo lá. Olha só isso aqui, professor. Então a primeira sílaba seria aqui, professor. Isso, e aqui inicia a outra sílaba. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4 sílabas. Ah, professor, então se a sílaba termina em consoante, essa sílaba ela é fechada. Isso. Agora, é onde as pessoas confundem. Porque, lógico, gente, aqui a pessoa não vai colocar 2 shin aqui, né? Na estrutura consonântica do hebraico. Isso você vai ver na transliteração. Por isso a preocupação, quando fazer distinção silábica, prestar atenção justamente no dagesh. Lembra da regra do dagesh forte que eu passei para vocês? Então, nós temos o dagesh forte aqui. Vou até tirar esse travessão aqui para lembrar os senhores. Esse dagesh aqui, ele é forte ou ele é lene? Ah, ele é forte. Por que ele é forte? Porque a vogal antecedente é uma vogal breve. Então, esse shin, ele é reduplicado. Se ele é reduplicado, tudo bem. A distinção silábica você vai fazer aqui mesmo. Mas você, entre sílaba aberta e sílaba fechada, você tem que prestar atenção na reduplicação. Se está sendo reduplicado, então essa primeira sílaba, ela está sendo uma sílaba fechada. Tá certo? Então, a primeira sílaba é uma sílaba fechada. Por que é fechada? Porque como foi reduplicado o shin, então fechou essa sílaba. Então aqui eu tenho uma sílaba fechada, porque termina em consoante. Beleza. Essa é a próxima sílaba aqui, o shin. Que nós temos uma sílaba aberta ou sílaba fechada? Bom, professor, como não há nenhum ponto aqui, né? Então aqui nós estamos entendendo que é uma sílaba aberta. Por quê? Porque está terminando com vogal, professor. Então consoante, vogal, sílaba aberta. Beleza. Então aqui nós temos uma sílaba fechada. Aqui nós temos uma sílaba aberta. E aqui nós temos uma sílaba aberta ou sílaba fechada? Está terminando com quem? Consoante, vogal. Terminou com vogal. Então, sílaba aberta termina com vogal. E sílaba fechada termina com consoante. Então, esse aqui termina com vogal. Aqui também é uma sílaba
aberta. E essa última palavra está terminando com o quê? Consoante, vogal, consoante. Está terminando com uma consoante. Então essa sílaba é uma sílaba fechada. Ah, professor, entendi. Estou entendendo. Pronto, senhores. Então agora nós sabemos que nós temos 4 sílabas nesse vocábulo. A primeira sílaba ela é fechada, por quê? Porque essa consoante está sendo reduplicada, então faz necessariamente que essa sílaba seja fechada. Também porque a vogal antecedente é uma vogal breve. Aqui como está iniciando a nova sílaba, então aqui é uma sílaba aberta porque termina com vogal. Aqui também é uma sílaba aberta porque termina com vogal. E aqui encerrando a sílaba, uma sílaba fechada porque está terminando com uma consoante e uma forma final. Ok, gente? Então essa aqui é a regra e isso aqui é algo trabalhoso, tá? São poucos os estudiosos, ou poucos até mesmo os professores, que sabem distinguir de forma clara esta regra de sílaba aberta, sílaba fechada. Como não bastasse, além desta regra aqui, vou colocar uma outra. O que acontece? Vou deixar apenas a sílaba aberta, senhores. Dentre a sílaba aberta, vou voltar aqui de novo. Lembra, senhores, que sílaba aberta termina em vogal, ok? Beleza. Aí nós temos chamado de sílaba aberta átona e sílaba aberta átona e sílaba aberta tônica. Aí tá um outro detalhe. O que acontece aqui, senhores? Veja bem. A sílaba aberta átona, ela vai ter uma vogal, olha o que eu vou escrever aqui agora, ó, longa. E uma sílaba aberta tônica terá uma vogal breve. Outro detalhezinho, tá? Então, veja bem, nós estamos falando de sílaba aberta. A sílaba aberta termina em vogal. Beleza. Aí a primeira coisa é isso, você tem que memorizar isso, que a sílaba aberta termina em vogal. E a sílaba fechada termina em consoante. Beleza. Aí lembra agora, os senhores, que a sílaba aberta átona, o que é átona? Não tem a sua tonicidade. Em uma sílaba aberta átona eu tenho uma vogal longa. E uma sílaba aberta tônica eu tenho uma vogal, ó, breve. Beleza. Bom, vamos para a sílaba aberta. Já classifiquei as sílabas, então aqui eu ignoro. Por quê? Porque aqui eu estou lidando com uma sílaba fechada. Beleza, então para a sílaba aberta, tenho 2 sílabas abertas aqui, ó. Olha só. Duas fechadas e 2 abertas. Beleza? Beleza. A primeira sílaba, esse sinal aqui é uma vogal longa. Se esse aqui é uma vogal longa, então essa aqui é uma sílaba aberta átona. Agora, olhe esse sinalzinho aqui na tabela dos senhores. Veja se esse sinal ele é classificado como longo ou breve. Veja aí. Ah, professor, esse sinalzinho aqui é breve. Peraí, se é breve, então aqui é uma sílaba aberta o quê? Ah, é uma sílaba aberta tônica. Ah, então a tonicidade está aqui, professor. Sim, senhor. A sílaba tônica está aqui. Por isso que essa daqui é uma vogal breve. Ok, gente? Ou seja, isso aqui é uma questão para decorar, para pegar vários vocábulos, analisar vários vocábulos. Primeira coisa, vocês que estão aprendendo hebraico agora, a primeira coisa que vocês vão fazer o que é? Transliterar, saber pronunciar o vocábulo. Fez a transliteração como exercício, lógico. Se você uma vez você decorou, você não há necessidade de você fazer distinção silábica nenhuma. Se você já está lendo fluentemente, pode fazer a análise gramatical, pode fazer a tradução da forma interlinear, da forma literal, análise gramaticalmente, a estrutura daquele vocábulo, como aqui depois eu vou mostrar gramaticalmente o que se trata esse vocábulo, tá? Então, beleza. Então, você já sabe, sílaba aberta átona, sílaba aberta tônica. Professor, isso aqui é uma aulinha chata. É chata, mas você vê que tem gente pegando esse sinal aqui, ó, e trazendo o som de au. E as pessoas, se você pegar essas pessoas que estão ensinando isso, que eu verifiquei aí, as pessoas não conhecem nada disso aqui de hebraico. Nada, nada. Ou seja, elas estão pegando a gramática, usando esse sinal massorético e nem sabem de distinção silábica. Não sabe. Então, só para os senhores saberem o que acontece. Agora vamos, senhores, falar sobre a sílaba fechada agora. Lembra que a sílaba aberta termina em vogal. Átona tem que terminar em vogal longa e tônica tem que terminar em vogal breve. Beleza. Agora vamos falar da sílaba fechada. Sílaba fechada. A sílaba fechada, ela termina em consoante.
ante. Então eu já sei, professor, que a sílaba fechada ela termina em consoante, como aqui. Fechada e fechada. Beleza, terminou em consoante aqui porque reduplicou. E aqui também, certo? Certo. Bom, a sílaba fechada átona vai ter uma vogal breve. E uma sílaba fechada tônica terá uma vogal longa. Você vai inverter. Ok? Entenderam o raciocínio? Então, numa sílaba fechada átona, terá uma vogal breve. E uma sílaba fechada tônica terá uma vogal longa. Então, vamos analisar duas sílabas aqui. E aqui vai ser algo mais interessante ainda. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos uma sílaba fechada. Por que fechada? Porque esse xin aqui está com o gaguejo forte, reduplicou. Se reduplicou, então uma da consoante SH fechou essa sílaba. Se fechou, veja lá, esse sinal aqui, ó, maçorético. Se trata de uma vogal longa por posição ou se trata de uma vogal breve? Ah, professor, pelo que eu estou vendo, trata de uma vogal breve. Então, essa sílaba é uma sílaba átona. Então, colocar sílaba fechada, átona. Ó, professor, então vamos fazer já aqui, tá bom. Então, vamos colocar ó, sílaba aberta, átona. E aqui, sílaba aberta, tônica. Ó, ok, professor. Então, aqui nós sabemos que terminou com vogal breve, então é a sílaba aberta, átona. Agora, vamos para essa sílaba aqui. Professor, aqui é a sílaba fechada, terminou em consoante. Então, e essa sílaba aqui? Veja o sinalzinho. Esse sinalzinho aqui, ele é classificado como uma vogal longa por posição, como uma vogal breve. Professor, pela tabelinha que o senhor passou, é classificado como uma vogal breve também. Se é classificado como uma vogal breve, então essa sílaba é o quê? Ela é átona ou ela é tônica? Veja aí. Ela é átona, professor, porque então aqui nós temos uma sílaba fechada, átona também. Ok, senhores?